Olá, eu sou o Vitor Menezes, do Tec Concursos. Vamos para mais uma aula de estatística, hoje falando sobre a distribuição hipergeométrica. Para a gente entender do que se trata, eu preparei este exemplo aqui. Considere uma caixa de bombons, né? Essa caixa de bombons tem dois sabores ali e estão desbalanceados, né? Nessa caixa há 45 bombons pretos, né, de chocolate preto, e 5 bombons de chocolate branco. Então, é uma caixa contendo 50 bombons, 45 são pretos, 5 são brancos. O desenho da caixa está aí embaixo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar um primeiro bombom dessa caixa e vamos comer. Vamos tirar um segundo e vamos comer, vamos tirar um terceiro e vamos comer. Então, a gente fará uma amostragem sem reposição. Por quê? Porque a cada bombom extraído, ele será comido, ele não será devolvido para a caixa. Então, é uma amostragem sem reposição. Feita essa amostragem, o exercício pergunta a chance de que exatamente 2 bombons sejam brancos. Então, a gente vai tirar 3 bombons e a gente quer que 2 sejam brancos. Então, vamos escrever isso. Vamos colocar aqui algumas... vamos resumir as informações. Então, começando, é o total de bombons na caixa. Total de bombons na caixa, eu vou chamar de N maiúsculo. E N vale 50. Tem 50 bombons, né, na caixa. A amostra, o tamanho da amostra, que é a quantidade de bombons que eu vou retirar para comer, são 3. Eu vou tirar 3 bombons. A minha amostra tem tamanho 3. Eu vou chamar isso de N minúsculo. É o tamanho da amostra. A quantidade de casos de interesse, né, na população, eu vou chamar de K. Casos favoráveis, né? Quais são os casos favoráveis? Eu estou interessado nos bombons que são brancos. Bombons brancos. Esses são os casos favoráveis. A gente vai chamar isso de K. E na minha caixa eu tinha 5 bombons brancos. Ó, vamos contar de novo? Ó, tá aqui, ó. Quantos casos favoráveis eu tenho? Ó, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 casos favoráveis, o K vale 5. Aí, a questão pede que, na minha amostra, eu tenha 2 bombons brancos. Quero a chance de a amostra apresentar exatamente 2 bombons brancos. Eu vou chamar isso de qual a probabilidade de que a minha variável aleatória assuma o valor 2, tá? Então, é isso. Aqui estão resumidas as informações da questão. Daqui a pouco a gente verá uma fórmula de como se calcula essa probabilidade, mas já fica a informação de que a fórmula é desnecessária. Você pode simplesmente aplicar a análise combinatória. Você que já estudou análise combinatória, isso aqui é um exercício simples de análise combinatória. Não precisa decorar a fórmula. Por quê? Vamos lá. A gente começa calculando o número de casos totais. Ou seja, eu tenho 50 bombons e vou tirar 3. De quantas formas é possível fazer isso? De quantas? Temos 50 chocolates e vamos escolher 3. De quantos modos é possível fazer isso? Aplicação direta do conceito de combinação. É a combinação de 50 elementos tomados 3 a 3. Se você quiser fazer essa conta, né, lá na matemática a gente aprende. A gente pega os 50 e volta 3 números, 49, 48, e divide por 3 fatorial. Se você quiser fazer essa conta, é esse cálculo que está aí na tela. Mas aqui no nosso caso não nos interessa fazer a conta, eu vou deixar indicado, combinação de 50 tomados 3 a 3. Esse é o número de casos totais. Vamos para o número de casos favoráveis. Então, vamos lá. Aliás, eu vou fazer o favorável na próxima página. Número de casos favoráveis.
Primeiro, eu preciso escolher 2 bombons brancos. Então, há 5 bombons brancos na caixa e vamos escolher 2. Qual que é o número de maneiras de se fazer isso? Basta fazer a combinação de 5, 2 a 2. Combinação de 5 bombons brancos e eu vou escolher 2. Combinação de 5, 2 a 2. Além disso, numa segunda etapa, eu preciso escolher o bombom preto. Há 45 bombons pretos e vamos escolher 1. Então, basta fazer combinação de 45 tomados 1 a 1. Por fim, basta fazer o princípio fundamental da contagem. Eu multiplico as duas etapas. Vai ficar assim, ó, vai ficar combinação de 5, 2 a 2, que multiplica a combinação de 45, 1 a 1. Pronto! Este é o número de casos favoráveis. Basta aplicar o princípio fundamental da contagem. Por fim, se eu quiser a probabilidade, como é que se calcula a probabilidade? Basta fazer a divisão. Número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. E a gente já calculou as duas quantias. Casos favoráveis, acabamos de ver, que é isso aqui, ó, combinação de 5, 2 a 2, tá aqui, vezes combinação de 45, 1 a 1. Então, combinação de 5, 2 a 2, vezes a combinação de 45, 1 a 1. E o número de casos possíveis? O número de casos possíveis está bem aqui, ó. É a combinação de 50 tomados 30 a 30. Então, é a combinação de 50 tomado 30 a 30, não, 3 a 3, perdão, né? Tomados 3 a 3, falei errado. Combinação de 50 tomados 3 a 3. E pronto, aí a gente então terminou. A probabilidade é isso aqui. Bastaria substituir os valores e ver quanto que dá essa probabilidade aí, mas eu nem vou fazer isso, tá? Não vou gastar tempo fazendo conta, não. Maravilha, resolvemos a questão. A questão está finalizada. Só que o nosso intuito aqui não é tão somente resolver essa questão. A gente gostaria muito de generalizar o resultado. Ou seja, chegar numa fórmula onde eu possa calcular a probabilidade para qualquer que seja a quantidade de bombons na caixa, para qualquer que seja o tamanho da amostra, para qualquer que seja a quantidade de bombons brancos lá dentro e para qualquer que seja a quantidade de bombons brancos que eu quero tirar. Certo? Então, para a gente fazer isso, a gente precisaria trabalhar com as letras, né? com a literalidade, N maiúsculo, N minúsculo, K, e não com números, certo? Então, num caso geral, teremos, né? Num caso genérico, vamos generalizar o resultado. Teremos total de bombons na caixa, será N. Tamanho da amostra, será N minúsculo. Quantidade de bombons brancos, será K. Quantidade de bombons pretos na caixa, será N menos K. Né? Se eu tenho um total de N maiúsculo bombom na caixa, total de bombom na caixa é N maiúsculo. K é branco, N menos K é preto. Total de bombons brancos na caixa. Total de bombons pretos na caixa. Bombons brancos na amostra. Vou chamar de X. Bombons pretos na amostra. Bom, se a amostra tem tamanho N minúsculo, X são brancos, N menos X é preto. Pronto, então, no exercício que a gente acabou de ver, ó, vamos voltar aos valores, né? Tinha 50 bombons na caixa, eu ia tirar 3. Na caixa, 5 bombons era branco, 45 era preto. Na amostra, eu queria 2 bombons brancos. Portanto, 3 menos 2, 1 bombom preto. Tá? Só para você fazer o paralelo das letras com os números, tá? Muito bem, aí basta repetir a mesma solução que a gente acabou de fazer
Só que em vez de usar número, eu vou usar as letras, mas a solução é a mesma. Casos totais. Então, como é que fica o caso total? Eu tenho a combinação de... Eu tenho um total de N bombons na caixa e eu vou escolher N minúsculo, que é o tamanho da amostra. Casos favoráveis. Casos favoráveis. Eu preciso fazer a escolha do branco e depois multiplicar pela escolha do preto. Certo? De quantas formas eu posso escolher o branco? Eu vou ter a combinação dos K bombons brancos e eu vou escolher X. E a escolha do preto? Eu tenho a combinação dos N menos K bombons pretos e eu vou escolher N menos X. E aí a fórmula vai ficar assim. Para fazer a probabilidade, basta dividir número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. A probabilidade vai ficar assim. No denominador, combinação de N tomados N a N. No numerador, combinação de K tomados X a X, vezes a combinação de N menos K tomados de N menos X. Tomados de N menos X. Então, vejam que é uma fórmula bem grande, é uma fórmula que assusta, porque é cheia de letra. Se você quiser decorar, você pode decorar. Se você quiser decorar, você pode, mas, convenhamos, não é uma fórmula assim tão difícil de se chegar e dá para resolver a questão só usando análise combinatória, usando diretamente os números em vez das letras. Não é difícil você resolver a questão tratando-a como uma questão normal de análise combinatória, sabendo apenas a fórmula de combinação. Então, essa fórmula que está aqui na tela, ela não é tão essencial assim. Dá para você passar sem ela. Você não precisa decorá-la. Mesmo que você a esqueça, você conseguirá resolver as questões tratando as questões como questões normais de análise combinatória, porque é isso que elas são. Então, fica aí a opção. Você pode decorar, você pode simplesmente aplicar os conceitos de análise combinatória. Eu, Vitor, nunca fiz questão de decorar essa fórmula, não, tá? Mas existem outras fórmulas que essas você precisa decorar. Essa variável x aqui que nós estamos estudando, quem foi a variável x no fim das contas? A variável x foi a quantidade de bombons brancos na amostra. A variável x é a quantidade de bombons brancos na amostra. Dizemos que x tem distribuição hipergeométrica. É o nome da distribuição, hipergeométrica. Então, de novo, quem foi x? É o número de bombons brancos na amostra. E x tem distribuição hipergeométrica. Como que a gente calcula a distribuição de probabilidade? É essa fórmula gigantesca aqui, né? Combinação de k tomados x a x, combinação de n menos k, n menos x, dividido por combinação de n tomados n a n, né? N maiúsculo e depois n minúsculo. Então, essa fórmula aqui nos dá a distribuição de probabilidade de x. Quem é x? Quantidade de bombons brancos na amostra. Como se chama essa distribuição? Distribuição hipergeométrica. E as fórmulas que você precisa decorar são da média e variância de x. A média é n vezes p e a variância é npq multiplicado por um fator aqui. Antes da gente ver esse fator, vamos entender quem é n, quem é p e quem é q, tá? Suponha que a caixa de bombom tenha 45 bombons pretos e 5 bombons brancos. Suponha ainda que a amostragem seja com reposição. Estou mudando o exercício, tá? O exercício que a gente acabou de fazer era amostragem sem reposição. Eu tirava um bombom da caixa, comia e não devolvia para a caixa. Porque eu comi, como é que eu vou devolver?
tirava o segundo bombom, comia e não devolvia para a caixa. Por quê? Porque eu comi, como é que eu vou devolver? E tirava o terceiro bombom e comia. Então, era uma amostragem sem reposição. Não tinha como devolver o bombom porque eu já tinha comido. Tá? Esse foi o exercício que a gente acabou de fazer. Vamos mudar o exercício agora. Vamos fazer uma amostragem com reposição. Eu tiro o bombom da caixa, olho para ele, que bonito, ele é branco, e devolvo. Sorteio, tiro outro bombom, que bonito, ele é preto, e devolvo. Então, isso seria uma amostragem com reposição. Eu tiro, admiro o bombom e devolvo. Nesse processo, eu posso, inclusive, repetir o bombom. Eu tiro ele uma vez e, acidentalmente, tiro ele uma segunda vez. Pode acontecer. Então, nesse segundo exemplo da amostragem com reposição, o que acontece? Na primeira extração, a chance de sucesso, que é tirar bombom branco, que eu vou chamar de P, é de 5 bombons brancos num total de 50, ou seja, de 10%. E a chance de fracasso que eu vou chamar de Q, é de 45 bombons pretos em 50. Isso aqui dá 90%. Isso na primeira extração. Na primeira vez que eu vou tirar, chance de sucesso, 10%, fracasso, 90%. Devolvo o bombom para a caixa. Quando eu for sortear o segundo, as chances continuam estáveis, 10%, 90%. E quando eu for sortear o terceiro, continua estáveis, 10%, 90%. Então, essas probabilidades aqui, elas se mantêm estáveis em todas as extrações. Quando isso acontece, a cada extração, eu tenho uma distribuição de Bernoulli, com chance de 10% sucesso, 90% fracasso. E em todas as 3 extrações, essas distribuições de Bernoulli são idênticas entre si. E são independentes entre si. Não interessa se o último bombom sorteado foi branco ou foi preto. Eu continuarei tendo 10% de bombom branco, 90% de bombom preto. E quando isso acontece, nós temos uma distribuição que a gente já estudou, que a gente chama de binomial. Binomial. Então, quando a amostragem é feita com reposição, a distribuição é dita binomial. A gente já estudou essa distribuição exaustivamente, porque ela cai muito em prova. Quando a amostragem é feita com reposição, o número x de bombons brancos segue uma distribuição binomial. Nós já estudamos essa distribuição e a gente já viu que a esperança dela, a média, é NP. Quem é N? N é o tamanho da amostra e P é a chance de sucesso. E a variância? A variância a gente também já viu, que é NPQ. Certo? Então, tudo isso aqui é lá da distribuição binomial. Só que na aula de hoje muda, o negócio muda de figura. Por que que muda de figura? Porque na aula de hoje, eu vou comer o bombom. Ou seja, a amostragem será sem reposição, Então, as chances de sucesso e fracasso vão mudando. Então, por exemplo, na primeira extração, a chance de sucesso era 5 em 50, 10%. Aí, suponha que eu tire um... Aí, na segunda extração, quanto é a chance de sucesso? Bom, depende. Se na vez anterior eu tirei branco, agora sobraram 4 brancos em 49. Agora, se na vez passada eu tirei preto, sobraram 5 brancos em 49. Então, as chances vão mudando a cada extração. E a chance de uma extração depende do resultado anterior. Então, as variáveis não são mais independentes entre si. Os lançamentos, as extrações não são mais independentes entre si. Quando isso acontece, a gente tem uma distribuição chamada de hipergeométrica. Hipergeométrica, que é o que a gente está estudando na aula de hoje, hipergeométrica. E aí, então, as fórmulas da esperança e da variância vão ser levemente alteradas. Vão ficar assim, ó. A fórmula da esperança se mantém, continuará sendo NP.
Vitor, mas o N, tudo bem, é o tamanho da amostra. P era a chance de sucesso, mas essa chance de sucesso não vai mudando a cada extração? Vai, então você vai tomar a chance de sucesso original, quando a caixa estava cheia. Ah, quando a caixa estava cheia, eu tinha 5 bombons brancos em 50. Então, o P valia 10%. Você vai considerar essa chance inicial aqui para entrar na fórmula, tá? Consequentemente, o Q será a chance inicial de fracasso. Será 90%. É a proporção inicial que estava na caixa, de bombons pretos. Então, P e Q, você vai tomar as proporções iniciais. Para P e Q, vamos tomar as proporções iniciais verificadas na caixa. Ou seja, no nosso exemplo, inicialmente eu tinha 10% de bombom branco e 90% de bombom preto. São esse P e esse Q que vão entrar na fórmula, tá? As proporções iniciais. Além disso, deixa eu só limpar aqui a tela. Feita essa observação que a gente vai trabalhar com a proporção inicial, a fórmula da esperança se mantém. É igualzinha à esperança da binomial. A esperança se mantém. A variância muda. Eu tenho o primeiro trecho, que é igualzinho da binomial, e depois eu tenho um fator de ajuste, que chama de fator de correção para populações finitas. Esse aqui é o fator de correção para populações finitas. Simplesmente decore. Tem um fator de ajuste aqui que eu tenho que multiplicar. É o tamanho da população menos o tamanho da amostra, dividido pelo tamanho da população menos 1. Então, vamos calcular para o nosso exemplo. No nosso exemplo, vamos calcular média e variância de x. Vamos lá, então? Então, começando com a média. Média, basta fazer NP. N é o tamanho da amostra. Ah, eu vou tirar 3 bombons. E P é a chance inicial de sucesso, 10%. 3 vezes 10% é 30%, ou 0,3. Isso aqui é a média da nossa variável x. E a variância? Como fica a variância? A variância é NPQ vezes o fator de ajuste. Que fator de ajuste é esse? N menos N sobre N menos 1. Então, no nosso caso, vamos lá. Quem é N? N é o tamanho da amostra. Quem é P? P é a chance inicial de sucesso, 10%. Quem é Q? Q é a chance inicial de fracasso, 90%. Aí vem o fator de ajuste. N menos 1. A população tinha 50 bombons. Aliás, N menos N. Tinha 50 bombons e eu vou tirar 3. No denominador, 50 bombons menos 1. Certo? Agora é só fazer cálculo. Eu vou ficar com 3, que multiplica 0,1 vezes 0,9 dá 0,09. Vezes 50 menos 3 é 47, e 50 menos 1 é 49. Isso aqui vai dar 0,27 vezes 47 dividido por 49. Vou pegar uma calculadora para ir mais rápido. Vamos lá, então, 0,27 vezes 47 dividido por 49. De novo, 0,27 vezes 47 dividido por 49. Dá 0,2589. 0,2589, aproximadamente, né? Aproximadamente. Essa seria a variância da nossa variável aleatória x, que tem distribuição hipergeométrica. Então, pronto. Essa é a parte teórica. O que você precisa levar para a prova? O que você precisa levar para a prova? X é o número de sucessos. Número de sucessos na amostra. Temos dois casos. Se a amostragem for com reposição, a gente tem o quê? Distribuição binomial. Se a amostragem for sem reposição, a gente tem o quê?
distribuição hipergeométrica, certo? As fórmulas são muito parecidas. A esperança é igual para as duas. Esperança é N que multiplica P. E a variância? A variância é muito parecida também. É NPQ. Só que quando se trata da distribuição hipergeométrica, haverá um fator de ajuste, que é o N menos N sobre N menos 1. N menos N sobre N menos 1. N maiúsculo é o tamanho da população, é a quantidade de bombons na caixa. N minúsculo é o tamanho da amostra, a quantidade de bombons que eu vou comer hoje, tá? Deixa eu ver com quanto tempo eu estou aqui. Tá, eu vou então interromper o vídeo de hoje. A gente vai quebrar essa aula em duas partes. E na próxima parte a gente resolve algumas questões de prova, tá? Encerramos então por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima!